Chegamos então em Êxodo, capítulo 12. Hoje, a partir do 11, né? Mas o 11 nós lemos ontem. Então, a partir do capítulo 12, aqui o povo, então, o cenário, o contexto aqui é que o povo está se preparando para sair do Egito. Deus envia libertador, envia Moisés, Faraó resiste, e aí começa então, Deus começa a enviar pragas para que a resistência de Faraó, a Faraó aí endurecido, né, no seu coração, não deixa o povo ir, não quer libertar o povo. Pois bem, Deus então, agora para ferir e mostrar o seu poder frente aos deuses dos Egito, os deuses dos os deuses do Egito, Deus então envia pragas ali para quebrar então e mostrar o seu poder e resgatar o povo. Pois bem, a 10ª praga, nós vimos aqui 8 pragas, depois a 9ª praga se tornou densas trevas. Isso tudo vai apontando então para o cenário do mundo, né? O mundo é densas trevas, né? Tudo no mundo está caído. Uma vida que parece vida, mas na verdade é morte. O mundo ele se torna um ambiente que incomoda, ele causa desconforto, e o mundo não tem capacidade de criar nada, somente de copiar. O mundo, o máximo que pode fazer é aumentar o juízo de Deus, mas nunca transformar e nunca redimir pessoas, né? Então, isso é exclusividade do poder de Deus. Pois bem, depois das 9 pragas aqui, Deus então agora institui a 10ª praga. E a 10ª praga, Deus diz que seria a morte de todo primogênito. A 10ª praga é a morte de todo primogênito. Então, todo primeiro, seja dos animais, seja da família, né, o primeiro filho, os primogênitos, então, morreriam. E aí Deus disse, então, que deveria ser celebrado Páscoa. Deus disse, olha, vocês vão fazer um ritual aqui, que é a Páscoa. Páscoa significa passar sobre. Páscoa, o nome Páscoa, o significado é passar sobre. Deus disse, olha, eu vou enviar um anjo da morte. Todos os primogênitos vão morrer. Mas eu quero que vocês, hebreus, o meu povo, para que essa morte não chegue à casa de vocês, vocês façam um procedimento. Vocês peguem um animal, uma ovelha ou um cabrito, vocês matem esse animal, peguem o sangue desse animal e apliquem nas portas das casas de vocês. Quando o anjo da morte passar, e ele vir o sangue aplicado na porta, esse anjo passará sobre essa casa. Ele não entrará nessa casa. Ele passará sobre. Ele, Páscoa. É isso que significa a Páscoa. Aqueles que estão cobertos pelo sangue. O anjo da morte não toca neles. Ele passa por cima, ele passa sobre. Deus estava, então, finalizando aqui o juízo sobre o Egito. Então, a Páscoa, ela é estabelecida como em função do juízo de Deus. Páscoa foi estabelecida em função do juízo de Deus. A Páscoa, ela mostra que todos nós somos alvos da ira de Deus. Todos estavam destinados à ira de Deus. Uma coisa importante, né, que mencionar é que muitas vezes a gente acha que a gente é salvo do diabo, né? A gente foi salvo do diabo, a gente foi salvo do inferno. Na verdade, a gente foi salvo de Deus, porque Deus estava irado com a humanidade. Sempre lembre disso. Nós fomos salvos de Deus, da ira de Deus. Pois bem, só que a ira que viria agora sobre o povo, Deus disse,
Eu vou estabelecer um ritual aqui que transfere esse juízo. Esse juízo e essa morte que viria sobre vocês, agora vem sobre o cordeiro. A morte viria sobre vocês, mas agora eu quero que vocês façam isso. Apliquem. Não, ele vai. Não, não, ele vai fazer isso aí. Ele vai trabalhar hoje e amanhã, tá? Ele é bem detalhista. Não, não, não. Apliquem então. Matem um animal. Então o juízo que viria sobre vocês virá sobre o animal. Ok? Então a Páscoa aqui representa Cristo. Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? João Batista anuncia isso, olha aí, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o juízo que viria sobre nós veio sobre Cristo, ele é o cordeiro. Então, aqui a Páscoa, ela tipifica a morte de Cristo. A Páscoa, ela apresenta, é um tipo de Cristo, né? Cristo é a nossa Páscoa. Então, isso que eu e você devemos ter gravado no nosso coração. É somente o Senhor que nós devemos temer, porque Deus que está virado conosco, mas Ele mesmo resolveu transferir essa culpa, essa condenação que viria sobre nós, colocou sobre o seu Filho, ok? Então é uma tipificação. Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário é exatamente agora a tradução real daquilo que foi instituído como modelo, como ritual lá quando o povo estava no Egito, ok? Então o cenário da Páscoa aqui diz assim, capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Está vendo? Que agora a partir da Páscoa se torna o primeiro mês do ano. Era o sétimo. Agora virou o primeiro mês do ano. O mês de Abib. Será o principal dos meses. Esse será o primeiro mês do ano para vocês. Deixa eu só trocar a tradução aqui. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Vai circulando aí. Um cordeiro. O cordeiro é Cristo. Então, o cordeiro é Cristo. João Batista diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Então perceba, né? O cordeiro será sem defeito. Quando fala de cordeiro, a palavra de Deus fala de cordeiro, aponta para a pureza. O cordeiro, a ovelha, é pura. Ela não tem máculas, né? Deveria ser o cordeiro sem defeito. O cordeiro será sem defeito. Então, isso aponta para a perfeição de Jesus, alguém sem pecado. Por isso que o cordeiro será sem defeito. Isso é a pureza de Cristo Jesus. Apontava para a pureza. Então, não poderia ser um cordeiro, não poderia ter pecado. Cristo Jesus veio e ele não tinha pecado. Ele se fez pecado, mas nunca pecou. Isso aponta para a pureza de Cristo. O caráter puro, santo de Cristo Jesus. Então, o cordeiro deveria ser perfeito. E aqui, quando fala de cordeiro, aponta então para a pureza. Ok? Pois bem, o cordeiro será sem defeito, macho,
de 1 ano. Macho de 1 ano. Ser de um ano significa que é ser novo, ou seja, não utilizado para nenhum outro fim. Ele é novo, não tem experiências com outras coisas. Você percebe? O cordeiro é macho de 1 ano e ele não tem, ele é exclusivo para isso. Quando fala macho de 1 ano, é novo, não foi experimentado para outra coisa. Cristo era exclusivo. A sua manifestação na terra veio de forma exclusiva para ser entregue em favor de nós. Macho de 1 ano, novo. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Presta atenção aqui, pastor, mas não era cordeiro, não era ovelha? Sim, mas agora pode ser um cabrito, sim, porque o cabrito apontava para a natureza corrompida, e o cordeiro para a natureza pura. O cordeiro é puro, o cabrito não. Pois é, mas o cordeiro não é puro? Sim. Então por que Deus disse que poderia ser um cabrito? Porque o cabrito aponta para o pecado. Pois é, pastor, mas Jesus, então deveria ser só um cordeiro, somente um cordeiro, porque ele é puro. Sim, mas na cruz ele se fez pecado. Então aponta para as duas naturezas de Cristo. Ele era totalmente santo, mas também se fez pecado. Por isso que poderia ser ou uma ovelha, um cordeiro, ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Guardareis até o 14º dia deste mês. Então percebe que por 4 dias Jesus foi examinado. Jesus foi testado por 4 dias. Jesus foi examinado, testado, interrogado durante 4 dias. Percebe? Do dia 10 ao 14º dia, até a sexta-feira. Aí morre na sexta e ressuscita no domingo. Perceba então tudo, quando a manifestação de Cristo, a morte de Cristo Jesus há 2000 anos atrás, é exatamente a Páscoa que foi instituída lá no Egito. Então Jesus foi examinado por 4 dias. 3 vezes ele foi examinado de acordo com a lei de Deus, pelos sacerdotes. Por 3 vezes Jesus foi interrogado pelos sacerdotes e por 3 vezes ele foi interrogado pelos governantes romanos. Jesus passou por 6 exames, 6 testes, ele foi examinado, ele foi interrogado 6 vezes. Então, até o Romanos Pilatos repetiu, 3 vezes que não achava nele falta alguma. Ok? Então foram 6 os testes de Jesus. Ele foi examinado por 4 dias. Assim também o cordeiro, ele foi examinado por 4. Deveria ser cordeiro, será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar o cordeiro. E guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Então, depois do cordeiro ser examinado, ele deveria ser morto. E a palavra de Jesus no versículo 6 aqui de Êxodo 12, 6 diz que: e todo o ajuntamento de Israel, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará, ou imolará no crepúsculo da tarde. Isso, quando fala sobre ajuntamento aqui, mostra que, olha só, todos agora, o ajuntamento de Israel deveria fazer esse procedimento. Pois bem, a morte de Cristo Jesus, ela era inclusiva e substitutiva. Ao mesmo tempo que nós fomos inseridos, Deus nos incluiu em Cristo, por meio da aliança feita na ceia antes da sua morte. Nós fomos incluídos em Cristo. Jesus disse: esse é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Esse é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Então, a morte de Cristo Jesus é inclusiva, mas também é substitutiva. Substituiu a condenação que viria sobre nós. Foi substituída. Ele entrou no nosso lugar. Ele levou a sentença de juízo no nosso lugar.
Então, a morte de Cristo Jesus. Quando fala de ajuntamento, você pode circular aí o ajuntamento ou imolará. Então, mostra que a morte de Cristo Jesus, ela é de cidade de caráter inclusivo e substitutivo. Ok? Continua e diz assim: a congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, ou nos umbrais da porta, ou no marco da porta, nas casas em que o comerem. Então aqui, perceba, tomarão do sangue, pegarão o sangue e colocarão nos umbrais da porta, nas casas em que o comerem. Então perceba que o sangue deveria ser aplicado no marco da porta. Mas algo interessante aqui é que deveria ser, esse ato de aplicar remete à fé. Assim como na nossa vida, a fé deve ser aplicada na nossa vida. Deve aplicar o sangue, deve aplicar a fé. Hoje tudo é pela fé, pela graça mediante a fé, no sacrifício de Cristo. Portanto, a fé precisa ser aplicada na nossa vida. Diariamente precisamos aplicar. Não é somente olhar, tem que aplicar, crer. O sangue, ele é aplicado com o quê? Com isopo, né? Então o isopo era uma das menores plantas também. E isso tipifica o quê? O isopo, uma planta pequena, aponta para uma fé simples. Diariamente precisamos aplicar. Não é uma fé maravilhosa, não. Não é uma fé extraordinária, né? Tem gente que diz assim: nossa, também eu tenho uma fé poderosa. Não tem nada, né? A fé é uma fé simples, uma fé pura. Senhor, tua palavra diz tua palavra diz assim: eu creio. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio que eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu creio. Sabe, uma oração, ela pode ser uma oração simples, aplicada com uma fé simples. Não precisa ser uma retórica inabalável, uma retórica performática. Não, mas uma fé simples. Então, o sangue deveria ser aplicado. Só que era do lado de fora. Era aplicado nos umbrais da porta, no marco da porta, é pelo lado de fora. Isso revela que o sangue aplicado na porta do lado de fora mostra que o sangue não é para nós. O sangue é para o próprio Deus ver e para o diabo. Quando o anjo da morte vem, quando o anjo da morte passa, é para ele ver. Assim também, quando você creu em Cristo Jesus, você recebeu a marca do sangue de Cristo, é para que Satanás saiba que ele não pode tocar na sua vida. Ele não pode tocar na sua casa, não pode tocar na sua família. Você deve lembrar, lembre-se disso. O sangue está aplicado aqui em casa. Por isso que toda doença, toda maldição, muitas vezes vem um medo, né? Você só deve lembrar, o sangue já foi aplicado nessa casa. O anjo da morte, o anjo da miséria, o anjo da maldição, o anjo da doença, ele vai passar sobre. Ele vai ver que essa casa tem o sangue de Cristo. Então, o sangue deveria ser aplicado. E depois disso, no verso 8, diz assim: na verga da porta, nas casas em que o comerem. Portanto, a carne do cordeiro deveria ser comida. Jesus disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, isso aponta que nós não somos apenas salvos pelo Cordeiro, mas nós devemos viver a cada dia por meio de Cristo. A cada dia nós devemos comer de Cristo, nos alimentar de Cristo. O que você está fazendo aqui hoje, ao meio-dia? Você está comendo de Cristo. Você já foi salvo por Ele. O sangue foi aplicado, mas você está comendo de Cristo. Cada vez que nós reunimos, hoje à noite, nós iremos nos reunir, nós estamos comendo de Cristo. Cada vez que nós nos reunimos no GC, nós estamos partilhando a palavra de Cristo, comendo de Cristo, nos alimentando de Cristo. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você está comendo de Cristo. A carne deveria ser comida pelos filhos de Israel. E aí deveria ser interessante, né? Porque deveria ser assado pelo fogo.
assado, não poderia ser cru, deveria ser assado. Isso aponta para o julgamento de Deus. A ira de Deus veio sobre Jesus. O fogo do juízo de Deus veio por Jesus. Então, o fato de comer o cordeiro assado aponta para o juízo que veio sobre Cristo. Cristo, ele recebe a ira de Deus na cruz. A morte de Cristo na cruz do Calvário aponta para o fogo da ira de Deus consumindo. Então não deveria ser cru. Fogo do julgamento de Deus. Jesus na cruz do Calvário diz, né? Eu tenho sede. Então o fogo estava sendo consumido pelo fogo da ira de Deus. Então o cordeiro deveria ser assado pelo fogo e deveria ser comido com pães. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Com pães sem fermento. Você sabe que na palavra de Deus, fermento tipifica toda mistura. Fermento tipifica pecado, mistura. Portanto, todo pecado, né, manifesto, todo pecado conhecido, ele gera condenação. E isso nos impede de ter comunhão com Deus. É por isso que a vida cristã você deve comer somente do cordeiro. Você não deve se alimentar do pecado. Você não deve se alimentar do mundo, das obras da carne, porque isso é mistura. E quem carrega pão, come pão fermentado, carrega mistura, ele carrega condenação, e isso impede de ter um relacionamento com o cordeiro. O cordeiro deveria ser macho de 1 ano, sem defeito. Deveria ser assado no fogo, fogo do juízo de Deus, comido com pães asmos, pães sem fermento. Mas também diz assim, com pães asmos e ervas amargas. Ervas amargas apontam para as aflições de Cristo. Ervas amargas apontam para a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Sabe, então eu sei que na Páscoa, né? Agora, em abril está chegando a Páscoa aí, a gente distribui chocolate, né? A gente vai lá, dá chocolate, mas na verdade, eu até vou lembrar de nós fazermos isso, né? Mas na Páscoa, eu acho que você já prepara o cenário, já sabe desde agora. Vamos comer um cordeiro, a gente pode fazer até no grill aqui, um cordeiro com rúcula, com radite, com agrião, que mais? Tem chicória. Deus do céu, é tudo erva amarga. E era isso que Deus havia dito para o povo. Vocês vão comer o cordeiro com ervas amargas. Para quê? Se deve comer ervas amargas para que vocês lembrem do tamanho do tempo de aflição no Egito. Foi amargo, que foi um tempo de escravidão, um tempo de sofrimento. Isso aponta para as ervas amargas, aponta para o fim do pecado também. Era um fim ali de juízo, um fim de condenação. Mas o fim do pecado... Um minuto só. Vocês estão escutando essa música? Aleluia, estamos saindo do Egito. É Páscoa, aleluia. Estamos aqui, Páscoa, fomos libertos do Egito. Aleluia, é tempo de festa mesmo. Aleluia. Então, assim, ervas amargas apontam também para o fim do pecado. Sabe, Davi disse, né, Salomão disse, filho meu, que era Davi falando para Salomão, e depois Salomão que escreve isso, né? Ele diz assim, filho meu, os lábios da mulher impura, eles destilam favo de mel, mas no fim será amargo como fel. Então aqui, ervas amargas aponta para o fim do pecado. Todo pecado, pode saber, no início ele é saboroso, ele é doce, mas no fim ele é amargo. Por isso que o cordeiro deveria ser comido com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru. Sabe, não cru e nem cozido em água, né? Diz que não comereis do animal cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, ou seja, deve enfrentar o juízo. Interessante, porque aqueles que não creem na redenção de Cristo tentam comer Cristo cru. Muitos têm... O que é comer Cristo cru? É olhar para Jesus e ver como um homem bom. Tem pessoas que eles olham para Jesus e dizem, não, foi um referencial bom.
Foi um homem bom, mas eles não querem comer o Cristo da aflição. Eles gostam de Jesus, mas não querem comer o Cristo. O Cristo fala da entrega, da aflição. Isso aqui é muito típico da vida de muitos cristãos. Eles amam o Jesus, mas não querem comer do Cristo assado, aquele que passa pela aflição. Eles amam o Jesus, mas não gostam do Cristo. Eles gostam de estar ali, até na vida da igreja, eles gostam do Deus do amor, do Deus da bênção, eles gostam da bênção de Deus, na verdade, eles gostam de estar junto, eles gostam da comunhão, eles gostam de todo o benefício, mas da renúncia, da entrega, de serem afetados pela palavra, de serem confrontados pela palavra, essa aflição de Cristo, suportar, ser perseguido por causa de Cristo, posicionar, ele carregar muitas vezes, né, as marcas de Cristo, das renúncias, das dores, da entrega em favor do outro. Não, eles querem o Cristo, mas eles querem comer mais cru. Só que Deus estava dizendo para o povo: vocês vão comendo cordeiro, e o cordeiro precisa ser assado. A nossa vida só carregamos a semelhança de Cristo quando nós passamos pelo fogo da aflição. Bem-aventurado é você que passa pelo fogo da aflição, que você encontra em nós o caráter de Cristo. O Cristo que se doa, o Cristo que se entrega, o Cristo que faz renúncias, o Cristo que abre mão da sua glória em favor dos outros. Senão a gente come o Cristo cru. E o Cristo cru é o quê? Um bom exemplo de homem. Então tem gente que eles passam pela vida da igreja, eles fazem um rito de passagem, né? Assim, eles vêm, gostam. Tem alguns que conhecem algumas pessoas influentes, eles vêm para estabelecer relacionamentos só para benefício. Beneficia a empresa deles, beneficia o ciclo de amizade deles, eles conseguem, através dos relacionamentos. Eu percebo isso. Sabe o que é comer Cristo cru? Eles usam, por exemplo, de relacionamentos dos GCs somente para o seu próprio interesse. Então, eles querem relacionar só com os irmãos que têm que pode dar algum tipo de benefício para eles. Com as pessoas que não dão muito benefício, ele não quer se entregar, ele diz que ele não tem muita afinidade com aquela pessoa. O pastor que se vire, né, que tem afinidade com essa gente aí. Eu não, né? Eu sou muito grande. Então eu quero só os relacionamentos com status melhor, uma condição melhor, né? Aí a pessoa tem relacionamento, mas se doar em favor do outro, para que esse outro seja redimido e ele inspirar essa pessoa para que esse irmão ele cresça, essa pessoa cresça, essa família cresça, desenvolva, centrar no problema do outro para tentar redimir, levar Cristo lá, caráter de Cristo, tornar irmão aquela pessoa esquisita, aquela pessoa que é de uma outra classe social. Eu entendo também, né, que ok, existem coisas que você vai relacionar mais ou menos. Tem pessoas que não vão acompanhar sequer uma conversa, né? Ok, mas a pessoa ter dificuldade de acompanhar uma conversa, isto não invalida o outro que sabe ele entrar, se fazer menor ou revelar quem realmente é, né? Porque ele não é nada, né? E aí ajudar o outro a sair daquela condição, porque muitas vezes é acusado, muitas vezes se sente condenado, muitas vezes não teve instrução, muitas vezes se sente rejeitado, e aí ir lá relacionar com aquela pessoa, ter abertura para que ela possa encontrar ali uma inspiração, uma redenção, que toda condenação seja desfeita na vida de alguém que carrega o cordeiro assado, que comeu o cordeiro completo, que foi tratado por Deus. Então, na vida cristã, tem gente que gosta de comer o cordeiro cru. É o Jesus bom, é o benefício, mas não é aquele que foi passado pela aflição. Jesus diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, o sangue também aponta para a aflição, a morte, a entrega. Não tem parte comigo. Então, ser cozido em água é aquilo que é o ensino de Jesus, né? Às vezes cozido em água, não é pelo fogo da aflição, é cozido em água, é mais leve, é com menos risco,
É o ensino de Jesus, mas não a sua redenção. Que eu e você sejamos encontrados aqueles que comem o cordeiro completo, assado pelo fogo. Que a nossa vida passe pelo fogo da aflição, pelo fogo da cruz, do tratamento de Deus na nossa vida. E aí que a gente carrega essa natureza. Eu fico prestando atenção nisso, né? Nos GCs. Às vezes a pessoa só consegue, tem os irmãos do GC, a pessoa não relaciona. Só relaciona com quem ela quer. Só com gente boa, gente bem com status social, melhor, só benefício. Eu fico só vendo. Às vezes com os irmãos do GC a pessoa não tem relacionamento. Mas com os dos outros, ou com gente, né, mais bem financeiramente, com mais benefícios, aí a pessoa tem comunhão. Eu disse, mas que estranho, né? Essa pessoa come cordeiro cru. Não consegue relacionar pessoas com mais simples, né? A fé dessa pessoa não é uma fé simples. Eu e você sejamos encontrados aqueles que carregam uma fé simples e com a natureza do cordeiro assado pelo fogo. Isso, aí a gente tem que ter muito cuidado aqui, né? Porque isso também não pode ser um respaldo, né? Isso não pode ser para aquela pessoa que é simples, ela ficar julgando os outros. Porque ninguém relaciona comigo. Não, para essa pessoa ela precisa se dispor. Porque senão ela não entrega nada também, a pessoa não se entrega nada, ela também é orgulhosa e ela é vítima. Olha só, que ninguém relaciona comigo, porque essa igreja, esse pessoal, esse irmão, ele dá valor por quem tem, porque não tem, não. Quem tá falando, ele é uma vítima. A pessoa precisa ser tratada também, porque às vezes tem mais orgulho do que o outro que tem. Né? Mas a regra é para todos aqui. Vítima tem que deixar de ser vítima, e aquele que acha que é alguma coisa precisa pensar menos dele do que ele acha dele, ele pensa sobre ele além do que convém. E aí ele quer só o benefício, não quer a entrega. A nossa marca. Nós como igreja, nós somos o povo da cruz de Cristo. Somos o povo da entrega, das renúncias, do amor não fingido. Isso não nos coloca num status de perfeição, mas estamos no caminho para sermos aperfeiçoados e chegarmos à estatura de Cristo Jesus. O fato de nós posicionarmos de forma clara, de forma verdadeira, isso nos implica em nós muitos juízos, né? Muito julgamento. Eu passo isso com os meus filhos, você acredita nisso? Por irmãos. Eu passo isso direto. Eu estou aqui doando minha vida falando do evangelho, pregando, anunciando, posiciono em relação a filhos, em relação a tudo. Aí, ao invés dos irmãos verem que eu ensino a palavra de Deus, eles ficam incomodados. Aí o juízo vem quê? Sobre meus filhos. Mas a filha dele é assim. Mas o filho é assim. Mas... Pô, irmão, com o mesmo amor que eu estou empenhando para cuidar dos seus filhos e ensinando a palavra de Deus, tenha cuidado com os meus também. E se vir alguma coisa, por favor, tem livre acesso para ser verdadeiro comigo, dizendo assim, pastor, eu vejo aqui, eu acho que posso ajudar, porque eu também estou empenhado em resolver o seu, em amar o seu. Mas eu estou vendo coisas espirituais, eu estou falando coisas espirituais, talvez você não perceba. E se você perceber alguma coisa que espiritualmente, que eu não perceba, por favor, estou aqui aberto para ouvi-los. Você percebe? Fala de um caráter, de uma natureza. E nós, como aqui quando fala, né, que todo o ajuntamento de Israel deveria comer o cordeiro assado pelo fogo. Todo o ajuntamento de Israel. Não são alguns, não. Isso fala que nosso caráter como igreja... Lembra que em Êxodo, aqui está falando da igreja? Você lembra disso? Pois é, aqui está falando da natureza, do caráter que nós carregamos como igreja. Todos comerão cordeiro assado pelo fogo. Todos deverão comer o cordeiro assado no confronto, na aflição, nas renúncias, nas entregas, na doação, a fim de que encontremos nele o caráter divino. Aquele que abre mão da sua glória em favor dos seus irmãos. Que permite ser afetado. Não tem como andar como o corpo de Cristo, não ser afetado, não receber o fogo do juízo de Deus. Pastor, não. Aqui que eu estou falando de juízo de Deus, obviamente que ninguém vai receber uma maldição, mas suportar as aflições de Cristo mostra qual é o cordeiro. Qual é o cordeiro que nós comemos? Pergunto para você, qual é o cordeiro que você come? É o cozido em água ou é assado pelo fogo?
Você permite comer? Não, porque dá para escolher. Tanto é que ele está dizendo, ó, não come desse jeito. Por quê? Porque tem gente que quer desse jeito. Qual é o cordeiro que a gente quer comer? Ah, pastor, tá de condenação. Não, tô mostrando qual é o caráter, a natureza de Cristo. Tô condenando ninguém, não. Tô dizendo que você perdeu sua salvação por conta disso, não. Tô mostrando qual é a natureza de Cristo. E é Bíblia. Estamos lendo a Bíblia aqui. Tem coisa que a pessoa fica brava. Pastor, bom, vai ter que rasgar a Bíblia, não é possível. Que a palavra de Deus está dizendo que eles deveriam comer o cordeiro assado pelo fogo. Na sua casa, só comam um tipo de cordeiro, aquele que é assado pelo fogo. Se tem pessoas perto de você aí, fala para ele, nessa casa que nós vamos comer o cordeiro assado pelo fogo. A nossa vida é aquele que carrega o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, a vocação de Cristo. Olha como é interessante. Os seus ossos não podiam ser quebrados. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado pelo fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Cabeça, pernas e a fressura. Sabe o que é isso? Completo. O cordeiro é completo. A vida cristã é completa. É as glórias e as decepções. Os vales e os montes. A temporada boa, o verão e o inverno. O cordeiro completo. Às vezes, não, eu vou querer só o filé. Eu quero só o pernil. Eu quero só a parte boa. Esse não é o cordeiro completo. O cordeiro deveria ser comido completo. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos. Meu Deus, lombos cingidos, isso fala de firmeza e prontidão. Porque eles não estavam aqui para saída, né? Eles não estavam para sair do Egito. Então, como um cordeiro, prontos para a missão. Isso é firmeza e prontidão. No Evangelho, depois as cartas paulinas, vai ver que Paulo orienta, né, que nós deveríamos estar cingidos da verdade e da justiça. Enquanto eles comiam, eles estavam constituindo no quê? Um exército. Enquanto você come de Cristo, Deus está preparando você, cingindo você. Ele diz assim, dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés. O que é isso? Pronto para uma jornada. Quando você come de Cristo, agora você deve estar pronto para uma jornada agora. Agora vai começar um caminho. Aqui, uma jornada de fé. Lombo cingido, você é como um valente, um exército. Você é um soldado, você é um exército agora, que vai começar uma jornada cristã. Está calçado, né? Sandália nos pés, é preparado com o quê? Com o evangelho da paz. Está aí, lá em Efésios vai dizer, né, que nós devemos estar cingidos com os calçados, né, com anunciar, né, o evangelho da paz. As sandálias apontam para o evangelho da paz. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. O cajado, né, simboliza o que é autoridade. Você deve carregar uma autoridade contra o diabo. O cajado vai apontar contra todo o ataque e defesa também, né? Porque o cajado era para isso também, para se defender, mas também para orientar, né? Isso que é estar cingido. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Você comerá à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Você comerá às pressas. Isso nos fala que quando começamos a comer do cordeiro, a gente precisa sair logo do mundo. Quando a gente começa a comer de Cristo, a gente deve abandonar. Não podemos ser lentos em responder ao Senhor. Por isso que tem gente, né, vem para a vida cristã e aí ele está intenso, apaixonado. Deve ser assim mesmo. Deve abandonar o mundo logo. Deve comer às pressas. Ele continua dizendo assim: comê-lo-eis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Está desenhada aqui a Páscoa? Viu que tanto coelhinho, tanto chocolate para o povo no Egito.
A Páscoa estava mostrando, denotando, olha, o juízo de Deus vai virar sobre você. Irmãos, que isso causa temor e constrangimento no nosso coração. É que a gente está vivendo na época da graça, né? Mas assim, era juízo de Deus. O juízo de Deus viria sobre nós. Que nós encontremos um lugar de celebração, dizendo a Páscoa de Cristo. Ele, o Cordeiro, levou os nossos pecados. O Cordeiro derramou o seu sangue em nosso favor. Hoje nós temos paz no nosso coração, porque Ele sofreu no nosso lugar. O juízo, a ira de Deus foi sobre Cristo Jesus. Hoje eu e você temos esperança eterna. A gente foi redimido em Cristo Jesus por causa do Cordeiro. Você foi salvo. Se tem motivo de celebrar isso, se tem algum motivo, né, hoje para nós celebrarmos, é isso, nós somos salvos. Salvos da ira de Deus, da condenação eterna. Você podia ser qualquer um aí. Sua vida toda machucada, coração todo machucado, ressentido, solitário, mas você agora vive em família, redimido, salvo, puro, santo. Ele resgatou você do mundo. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei, olha aí, circula aí, juízo, Páscoa em tempos de juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando eu vir o sangue, passarei por vós, passarei sobre, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Quando eu vir o sangue, quando Deus vê o sangue, quando Deus vê o Cordeiro, quando Deus vê Cristo aplicado na sua vida, a fé que você aplicou, você pegou uma fé simples, um hisopo simples, e aplicou o sangue sobre a sua vida, Ele olha para você e vê Cristo e Ele passa sobre. Este dia vos será por memorial. Por isso, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermentos. Sem fermento. Pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino quanto natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue. Agora Moisés chama os anciãos e fala tudo que Deus havia dito para ele, correto? Por isso que você vai ver agora aqui a descrição de algo repetido, porque agora é Moisés falando para o povo. Era primeiro Deus falando para ele e agora Moisés falando para o povo. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da vossa porta, saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque, olha só, fica dentro de casa. Aqui era o fica em casa, né? Foi aqui, começou no Egito o fica em casa. Não teve na pandemia o fica em casa? Aqui tinha um fica em casa também, né? Eles deveriam estar dentro das casas. Por quê? Porque sem identificação
não pode haver substituição. Eles deveriam ficar dentro de casa, identificados com aquele sangue que foi, todos olhando, né, prestando atenção para esse momento e confiados no sangue. O sangue estava lá de fora, eles nem estavam vendo, mas eles estavam crendo que por causa desse sangue eles seriam salvos. Isso fala de uma identificação. Na cruz, Jesus morreu como nosso substituto. Então nós nos identificamos com o Cordeiro, nos identificamos com Cristo. E uma vez identificados com Cristo, nós queremos então na sua substituição. Ele levou o juízo no nosso lugar. Você percebe que todos deveriam ficar dentro de casa. Lembra de Noé? Todos deveriam ficar o quê? Fora da arca. Dentro da arca. É por isso que hoje nós devemos estar em Cristo. Dentro de Cristo. Nos apropriar de Cristo. Quando nós comemos do pão, nós bebemos do cálice, nós estamos sendo inseridos em Cristo. Lembre-se que você está em Cristo. Você deve ser achado nele. Amém? Dentro de casa, dentro da arca, inseridos em Cristo. Lindo, né? A palavra de Deus é rica, ela é inspirativa, ela é transformadora. A casa é um tipo de Cristo. A casa, a arca é um tipo de Cristo. Então todos nós devemos ser inseridos em Cristo. Pois bem, tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que se assentava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Perceba que foram os primogênitos dos homens e dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Uau! No Egito não havia casa que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Imagina as pessoas entregando tudo. Digo, por favor, saiam daqui. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas, com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse, meu Deus, circule isso, porque nós estamos falando de Velho Testamento. Favor, olha o favor de Deus. Lá no Velho Testamento, o povo encontrou favor da parte dos egípcios. Isso é uma sentença de fé sobre a sua vida. Você vai encontrar favor até com os ímpios. Até no meio dos ímpios você encontrará favor. José logrou mercê
diante de Faraó. Agora o povo logrou mercê diante dos egípcios. Você encontra graça diante de Deus e até mesmo diante dos ímpios. Você vai encontrar favor. Favor de Deus. Agora, Deus tinha dito, olha, vocês vão pedir prata, ouro. Vocês vão pedir prata, ouro. É isso que vocês vão pedir. E eles pediram. Imagina, o povo apavorado entregou tudo. Sabe o que é isso? Esse versículo 36 aqui? Pode circular e colocar restituição. Porque por 430 anos eles foram explorados. Por 430 anos eles foram roubados, escravizados. Mas chegaram agora o tempo da restituição. Sabe que por muitos anos Satanás pode ter roubado de você, da sua casa, da sua família. Mas sempre existe o tempo exato que Deus decide restituir tudo aquilo que foi perdido. Sempre lembre disso. É uma negociação que não deu certo, você perdeu. É o Egito te roubando. É Satanás, é Faraó te roubando. Sabe, você foi enganado. Alguém mentiu para você, tomou algo seu. E você passa uma vida e diz, nossa, mas eu já perdi tanto até aqui. Eu tentei fazer o correto, eu tentei fazer a coisa certa, mas fui roubado, fui enganado, fui logrado. E aí, fica assim, tá bom, agora Deus, ok, eu fui salvo, né? Cristo me encontrou, mas fica assim. Não, não é assim não. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de redenção e de restituição. Por isso chega o tempo certo. Deus resolve mudar a sorte de José, mudar a sorte do povo que estava no Egito agora. Com José foi assim. Com o povo lá no Egito foi assim também. Por meio de Moisés. Deus resolveu restituir. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Uau! 600 mil a pé. Somente de homens. 600 mil homens. Agora imagina as mulheres e mais as crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos, asmos, da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos. Aconteceu que, ao fim dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devemos todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Cordeiro há de ser comido numa só casa. Sua carne não levareis fora da casa, nem quebrareis osso algum. Nem lhe quebrareis osso algum. Versículo 46. Versículo 46 diz: não quebrareis osso nenhum. A palavra de Deus diz que Jesus, na morte de Jesus na cruz do Calvário, não lhe quebraram as pernas. Não lhe quebraram as pernas.
O osso não quebrado aponta para a divindade indestrutível de Jesus. Não puderam destruí-lo. Você percebe? Puderam castigar-lhe, castigaram Cristo, mas não puderam destruir. O osso não quebrado aponta para a divindade indestrutível de Cristo Jesus. Porém, se algum estrangeiro se hospedar, toda a congregação de Israel fará. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado. Ou seja, a Páscoa era somente para aqueles que estavam debaixo da aliança. Comer da Páscoa, comer de Cristo, somente para aqueles que estão debaixo da aliança. Correto? Então, se algum estrangeiro quiser, ele que entre debaixo da aliança. Esses somos nós, os gentios. Comer de Cristo não era para nós. Nós éramos estrangeiros à aliança. Mas agora, em Cristo, nós somos reconciliados. Agora, por causa de Cristo Jesus, o sacrifício imerecido, porque os judeus rejeitaram, a graça nos alcançou. E agora nós somos circuncidados. Mas agora onde? Não mais da carne, mas no coração. Isso aponta para a fé. Agora nós somos circuncidados, nosso coração selado por meio da fé. E é por isso que nós podemos comer da Páscoa. Mas a Páscoa era para ser comida dentro de casa. Não é para qualquer um. Não é para o ímpio. Agora, se ele quiser que ele participe da aliança. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se achegará e observará, e será como natural da terra. Aleluia! Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, ou seja, segundo as suas tribos. Êxodo capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito. Consagra-me todo primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abib, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, ao qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito. Neste mês, 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães sem fermento, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Você percebe aqui que 7 dias sem fermento fala de um tempo completo sem fermento. Isso aqui é a garantia que não haja mistura. Deus abomina mistura. Isso aponta para a santidade, o caráter santo de Deus. Quer dizer que você que está em Cristo, você é 100% santo. Não há mistura. Você percebe? A sua natureza é santa, sem fermento, sem ser levedado, sem mistura. Pecado não faz mais parte de você. Você é santo. 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com forte mão o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito, percebe aqui a primícia? Percebe aqui o princípio do primeiro? Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás:
O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que endureceu-se o Faraó para não nos deixar sair. O Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Uau! Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho no deserto, perto do Mar Vermelho, arregimentados. Subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus nos visitará. Daqui, pois, levai conosco os meus ossos. Espera aí. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Lembra que José pediu para que fosse feito esse juramento? Você lembra disso? Pois bem, agora se cumpre aqui, né? Essa promessa, né? Então, tendo, pois, partido, levou Moisés os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada no deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem. Meu Deus! Para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo. A nuvem aponta para o Espírito Santo. A nuvem aqui aponta para o Espírito. O Senhor ia adiante deles. Perceba que na sua vida, você está sendo guiado por uma nuvem. O Espírito vai à sua frente. Perceba o Espírito. Olhe para a nuvem. Perceba o Espírito Santo. A vida cristã, agora saindo do Egito, se trata de uma coisa. Olha para a nuvem. Perceba a nuvem. Nós já vamos ver aqui o que a nuvem faz, né? Ela guia, ela orienta, ela instrui, ela manda parar e manda caminhar. É a nuvem, é o Espírito. E uma coluna de fogo, a sua proteção, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartará de você o Espírito Santo de Deus. Você será guiado por ele. O Espírito conduzirá e uma coluna de fogo estará posta para protegê-lo. Amém? Perceba essa promessa de Deus. Nunca se apartou deles. Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e que acampem de frente a Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Sabe aquelas coisas? Tem coisas que Deus faz porque ele gosta de mostrar o poder dele. Tem guerra que você não sabe o que está acontecendo, mas na verdade é porque Deus quer só mostrar o poder dele. Para os seus familiares faraônicos, para os seus amigos egípcios, Deus quer mostrar o seu poder. Deus ama ser glorificado até mesmo no meio dos ímpios, que eles reconheçam que Deus é com você, que Ele é Deus. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Então olha a cena aqui, né? Deus manda Israel retroceder um pouco. Aí os egípcios, né? Eles estão agora saindo do Egito. Eles saíram do Egito. Imolaram a Páscoa ali, veio a morte sobre todo o primogênito. Eles pegam os ouro, prata, despojaram os egípcios e agora estão caminhando. Em determinado momento eles retrocedem um pouco. O Faraó olha, só que isso era plano de Deus. O Faraó olha e diz: olha, estão perdidos. O que a gente fez? Eu não deveria ter deixado
ir, deixado eles irem. Então, vão perseguir eles de novo, vão trazer de volta. Tudo isso, plano de Deus para mostrar a sua glória e abater de forma definitiva, destruir Faraó e os seus exércitos e envergonhar os egípcios. Pois bem, o que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse nos servir? 6. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, eles saíram rápido. Saia do Egito rápido. Perseguir é interessante, né? Porque Deus não mandou eles para o caminho mais rápido, o caminho dos filisteus, sabe? Existem coisas que você vai por um caminho que é mais difícil, né? Mas para que você não flerte com o Egito novamente. O caminho mais fácil, você flerta mais rápido com o Egito. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavalarianos e o seu exército os lançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zephon. E chegado o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Ou seja, estava faltando cova no Egito, estava faltando caixão no Egito, que tu nos tirou de lá para morrer aqui. Então eles já começaram a blasfemar, já começaram a reclamar de Moisés. Povo escravo, povo com mente vitimista do mundo, era vítima. Escravo, mente escravo, tudo é assim. Tudo eles reclamam. São vítimas em tudo. Eles não estão vendo, eles não conseguem celebrar que foram libertos do Faraó, né? Eles preferem ser escravo. Ai, tá falando isso comigo. Ai, meu Deus, olha só, então quer dizer que eu não presto. A pessoa é vítima, ela adora ser vítima, adora ser escravo do mundo. Mas tem que ser Moisés, tem que ser convicto aqui. Só Deus para respaldar Moisés mesmo, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, o Espírito Santo respalda mesmo. Aí mostra mais poder. Tem muito poder de Deus para resgatar uns do Egito, assim, porque eles amam o Egito, eles amam ser vítima. Mas que há mais que seja encontrado mais convicção em Moisés do que em povo com mentalidade de escravo. Amém? Para não cair no conto da vítima. Sempre vitimando. Então melhor que fosse lá, porque antes era assim. Porque antes era melhor. Porque agora eu estou sofrendo. Nunca ninguém falou comigo desse jeito. Isso é mentalidade de vítima. Disseram Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim? Olha só, acho que está falando mal. Moisés salvando eles, afetando eles, parece que estão fazendo mal para eles. Porque bom era Faraó. Falando a verdade para eles. E eles estavam reclamando. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? É assim. Isso é um princípio espiritual. Irmão, que eu e você sejamos encontrados uma geração de Josué no meio segundo a natureza de Josué, de Caleb, segundo um povo que ama o mundo e ama ser vítima e escravo do mundo. A tentação é forte, porque no mundo tem algumas garantias, só tira a liberdade. Não. Agora, para ser do povo de Moisés e para entrar na Terra Prometida, precisa ter um espírito de fé. Seja você aquele que é encontrado com um espírito de fé inabalável, aquele que gosta da conquista. Pastor, nós vamos conquistar. Meu irmão, nós vamos avançar esse ano mesmo, o ano da multiplicação. Tem gente que vai dizer: nossa, mas olha só, mexeram no GC. Meu Deus, mas bom mesmo, quando nós era 3 pessoas. Ele não ele tá pela Terra Prometida? Não. Bom mesmo era antes. Agora comecei a vir aí, começou a dar uns problemas, e comecei umas dificuldades na minha vida. Eu não sei, estou avaliando, não sei se é essa igreja, não sei se é esse Deus. Eu acho que nós, quando a gente estava ímpio, pelo menos a gente não tinha esse tipo de tribulação. Ele adora ser escravo. Mentalidade, sabe? É possível sair do Egito, mas o Egito não sair da pessoa. É possível sair do Egito, mas o Egito continuar na pessoa. É possível sair da favela, mas a favela não sai da pessoa. Você percebe? A mentalidade. Só que eu e você temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. É mente de conquista, é mente para avançar, para multiplicar, para que outros sejam alcançados também.
essa mente, a mente daqueles que são vencedores, que olhamos para gigantes e vimos eles como gafanhotos pequenos, que vão fugir de nós. Amém. Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? 12. Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meu Deus. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que vos vedes, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. O Senhor pelejará por vocês. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão. Meu Deus, quando Deus diz para usar da autoridade. Às vezes a gente só fica orando, Deus faz alguma coisa, mas às vezes a gente tem que usar da autoridade e nos mover, né? É isso que Deus está falando. Então, às vezes tem pai que fica orando para resolver a situação de um filho, tem mãe que fica orando para um esposo. Às vezes você tem que tomar uma posição e você precisa agir em fé. Estou orando aqui para que Deus fale. Não, tem coisa que você precisa falar. E Deus vai respaldar o seu posicionamento. Você quer que algumas coisas mudem? Tirar algumas pessoas da escravidão, do vitimismo, da escravidão, da mentalidade caída? Você que precisa agir. Aí você que precisa provocar algumas mesas. É Moisés usando a sua autoridade, que você foi chamado. Quer que sua casa mude? Deus deu autoridade para você, você precisa se posicionar em fé. Meu Deus, aí o negócio começa a dizer, olha só que bagunça, parece que aí todo mundo está contra você. Espera, Deus pelejará por você. Percebe a palavra? É a palavra, aleluia. Que sejamos encontrados agora pelo Espírito Santo de Deus, movidos com uma convicção dentro do nosso coração. Sabe, isso aqui é para dar convicção no seu coração. Se mova em fé. Use da autoridade que Deus lhe conferiu. Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escura para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Uau! O mar se abriu e eles passaram em terra seca a noite toda. Perceba que às vezes a gente olha alguns filmes, né, e o negócio parece meio Dragon Ball, assim, meio um negócio. Mas assim, a Bíblia diz que a noite inteira soprou um vento oriental e as águas dividiram. Ok? Então passa uma noite ali. Só que os egípcios estão sendo resistidos por uma coluna de fogo, né? E densas trevas também. E os israelitas, eles estão sendo guiados por uma nuvem, estão sendo orientados e guardados, protegidos pela coluna de fogo, que enfrenta, que resiste Faraó e seu exército. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor Perdão. 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Ou seja, os egípcios entraram, Faraó entrou junto no mar. Eles estavam passando pelo mar, fugindo dos egípcios, e eles estão muito próximos agora, eles entram no mar também.
Sabe, isso aponta para o povo todo precisava batizar agora. Eles estão sendo batizados. Foi o maior batismo coletivo da história. 2 milhões de pessoas no deserto sendo batizados, passando por entre as águas. Isso fala, abandonando o Egito, morrendo para a velha vida, nascendo para a nova vida em Cristo Jesus. Isso que é o batismo. Só que Faraó entra até dentro da piscina. Quando alguém vai batizar, a guerra é tanta para que ele volte, é um medo, é um pavor, que a pessoa está ali, está pronta para batizar e tem um conflito na sua mente. Faraó está tentando o tempo inteiro argumentar, está perseguindo, está ameaçando, amedrontando. Ele entra dentro da água para tentar tirar. Mas Deus, é nesse momento que Deus executa juízo sobre Faraó. Os egípcios perseguiram, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Meu Deus, os carros e cavalos quebravam e paravam. Era isso. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar. No meio do mar. E voltando às águas, cobriram os cavalos e os cavaleiros, cavalarianos, de todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto no meio do mar, e as águas que lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aleluia. Aleluia. É até aqui? Ou é o 15 completo? É o 15 completo? Aleluia. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Então agora eles louvam, agora eles celebram. Saíram do Egito, foram salvos pelas águas. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das suas narinas, amontoaram-se as suas águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancareis a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem
todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que... Meu Deus. Olha a canção profética aqui. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. Meu Deus do céu. Olha Canaã aqui. No lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. Por que para a tua habitação? Porque lá, em Canaã, terra prometida, em Israel, seria colocado, feito o templo. A presença de Deus estaria lá. Tu introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará, olha a mensagem profética aqui, o Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, olha que Miriam agora, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Meu Deus, as mulheres dançando, as mulheres celebrando, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, que gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saindo para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Perceba aqui, eles não acharam água. 3 dias caminhando no deserto, ninguém consegue beber nada. Pois bem, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Mara significa amargura. Mara significa amargura. Amargo. As águas que eles chegaram em Mara eram águas amargas, não podiam beber. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo, o que o povo fez? Murmurou. Que o povo não tinha fé nenhuma. Escravo só quer receber, ele só quer receber benefício e fica se lamentando e murmurando. Mas quem é o povo de Deus e o espírito de Josué, Caleb, são pessoas que creem, que olham para o problema, mas tem um espírito de fé para mudar, transformar aquele cenário. Mas o povo que tem mente escrava só murmura. Eles olham e dizem: mas Deus falou, mas comigo não aconteceu, que eu sou um coitado, porque acontece com os outros. Percebe? Mas agora o povo chega aqui e começa a murmurar, dizendo: o que nós havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou uma árvore, circule a árvore aí, escreva madeira, ou igual, madeiro. Então o Senhor lhe mostrou uma árvore, uma madeira, um madeiro, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordem, e ali os provou. Disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Sabe? As águas amargas. Quando você, sabe, a vida no caminho, depois que você sai do Egito, em algum momento você vai enfrentar um contexto de águas amargas. É uma situação que é complexa. É uma dor, é uma indiferença, é uma indisposição, é um conflito relacional. E às vezes, em algum momento, você sente que as águas são amargas. Mas nesse momento, você precisa aplicar o quê? A cruz. É o madeiro. Foi aplicado a cruz. Quando aplicou a cruz, as águas se tornam doces. Quando as águas estiverem amargas, aplique a cruz. Passa a cruz. Passa pela cruz, que as águas vão se tornar doce. Tem casamento que é muito amargo, que é mara. Relacionamento que é mara. Família que é mara, que é amargo. Só que depois que passa pela cruz, quando você toca o madeiro, coloca aí o madeiro, estabelece o madeiro, passa a cruz,
Quando toca na cruz, quando passa pela cruz, as águas viram doce. O relacionamento vira doce, se torna prazeroso, revigorante, restaurador. E depois disso, você vai encontrar fontes de água e 70 palmeiras de descanso. E acampam, e você desfruta e descansa junto às águas. Amém? Linda palavra de Deus. Lance o madeiro em tudo aquilo que é amargo. Lance a cruz em tudo aquilo que é amargo e você vai ver isso ser transformado. Amém? Jesus, obrigado por esse devocional. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é rica, que nos transforma. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a tocar com o madeiro em toda situação amarga da nossa vida. Quando passa pelo madeiro, tudo aquilo que é amargo virá doce. E nesse lugar nós encontramos fontes de água e descanso para nós também. Eu oro e celebramos aqui o dom presente que nos foi dado por meio de Cristo, o Cordeiro que morreu no nosso lugar. E por isso que nós podemos dizer que todo dia é Páscoa. Todo dia lembramos, ó Deus, da tua morte. Todo dia lembramos, ó Deus, da tua ressurreição também, da redenção. Nós fomos incluídos. Hoje nossa segurança é que nós estamos em ti. Assim como a família de Noé esteve junto da arca, dentro da arca. Assim hoje, assim como o povo no Egito teve que se colocar, os hebreus ficaram dentro de casa. Assim nós hoje estamos em ti. Nossa vida está escondida em Deus. E o diabo não pode tocar. O mal não pode nos alcançar. Nenhuma praga pode chegar até nós, na nossa casa. Por isso, ó Deus, nós só lembramos. Nós que carregamos a marca do sangue. A doença não tem lugar na nossa casa. Nós rejeitamos toda doença. Ela não é nossa, ela não pode nos tocar. Os nossos filhos, toda enfermidade, toda miséria. Não. Quando saímos do Egito, sairemos e seremos enriquecidos como nunca fomos antes. Essa é a verdade da tua palavra. E nós nos apropriamos pela fé. Livra-nos, ó Deus, de toda murmuração. Livra-nos, ó Deus, de olharmos para as situações e nos vitimizarmos diante dela como se não conhecêssemos o Deus a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Ó Deus, e tudo aquilo que estiver amargo na nossa vida, nós lembraremos de aplicar a cruz e viveremos com o Senhor uma vida de águas em abundância, de vida em abundância, no descanso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Grato. Aleluia. Aleluia. Grato por você estar aqui. Mais um dia de devocional. Lembrando que hoje nós vamos fazer festa. Traga o seu tamborim. Traga as suas flautas. Hoje nós vamos fazer muita festa. Porque os nossos irmãos estão formando, né, no curso do DNA. Saíram do Egito. Uns acabaram de sair do Egito. E agora eles estão no caminho, né? Sendo encontrados pela cruz de Cristo. Conhecendo os princípios, as ordenanças do Senhor, os princípios de vida. Amém? Sendo guiados pela nuvem. O DNA aponta a nuvem e uma coluna de fogo. Amém? É isso que nós vamos celebrar. Chegue cedo hoje para os seus convidados, cuide deles. Depois temos um lanche especial, né? Sempre é especial. E aí nós temos um cenário todo aqui preparado também para receber você e nós celebrarmos a vida em Cristo Jesus. Amém? Graças, paz, uma boa tarde para você. Bom almoço para aqueles que não almoçaram ainda. E logo mais nos vemos.